Bem, pessoal, nós vamos falar agora sobre o modelo OSI e ele realmente é um modelo de referência. Quando a gente está trabalhando com o modelo OSI, a gente vai usar ele para se referenciar, pelo menos aqui nessa apresentação, a gente vai usar ele para se referenciar ao modelo internet, né? Ou a pilha TCP/IP, como muitos falam. Então nós temos aqui no modelo OSI, temos a aplicação, camada 7, a gente pode fazer de baixo para cima. Camada 1, que é a física, depois a camada 2, que é ela enlace, que é a ligação de dados, camada 3, rede, camada 4, transporte, camada 5, sessão, camada 6, apresentação e camada 7, aplicação. Então vamos lá, é um modelo de referência da ISO que tem como principal objetivo ser um modelo standard, o padrão para os protocolos de comunicação entre os mais diversos sistemas e assim garantir comunicação end-to-end, fim a fim, certo? Bem, vamos continuar aí, vamos falar da primeira camada. Na camada 1 nós temos aqui a função dela. A função dela é a transmissão e recepção dos bits, certo? Brutos mesmo, os bits 0 e 1, através do meio de transmissão. Isso aqui é um gráfico que representa como sai os bits, ou seja, quando ele chega a menos 5, ele equivale ao 0, vai para 1, ou quando chega ao mais 5, e assim vai. Então vai ser 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Essa cadeia de bits é o que é a preocupação na camada física, certo? Ela se preocupa com como esses bits são agrupados, certo? Ela não trata assim dos problemas assim, de erro de transmissão ou qualquer coisa. O que ela trata é a questão dos bits brutos, certo? Ela também não se preocupa sobre o que está sendo transmitido. Então, ela manda lá os bits brutos, é a parte física, né? Então, vamos lá. As características. Trata tensões e impulsos elétricos, é claro, como mostrei no anterior. Especifica cabos, conectores, interface. Aí você vai ter aí uma gama de coisas. A gente falou sobre cabos coaxial, cabos do padrão internet e por aí vai. E a proficiência de contínuo de fluxo de bits através do meio de transmissão. Então, através de um cabo, ela faz esse fluxo contínuo dos bits através de cabo, através de Wi-Fi e por aí vai. Vamos para os protocolos. Os protocolos que trabalham, modem, RDIS, RS, Bluetooth, né? 10 bases T, 10 bases TX. Então são esses protocolos, em especial o Bluetooth aqui. Quando a gente trabalha com Bluetooth, ele vai trabalhar na primeira camada. Vocês vão perceber que o Bluetooth ele não tem uma estrutura que tem o Wi-Fi, né? Que vai trabalhar lá com mais de uma camada. O Bluetooth já trabalha na camada física mesmo, né? E por aí a gente entende porque o Bluetooth até é muito utilizado hoje, né? O Bluetooth ele vai fazer essa comunicação ponto a ponto de um celular para o outro de maneira bem mais fácil, mais direta, né? Porque ele não precisa de nenhuma comunicação mais complexa. Vamos para a camada 2, a camada de enlace. Nessa camada, ela vai ficar responsável principalmente para detectar erros. Então, ao transmitir esses dados, ela vai garantir essa segurança de que esse trânsito dos dados vai ser feito através desse link físico que a camada 1 faz. Então, ela faz com que o trânsito dos dados fique seguro, né? Então, ela detecta os erros, por aí vai. Ela também trata do endereçamento físico, o endereçamento MAC. Então, eu botei aqui uma imagem
vocês podem ver como é estruturado o endereço MAC. Então esses três grupos aqui, eles trabalham com o nome do fabricante, no caso aqui é a Tricom, certo? Então os 24 primeiros bits correspondem ao fabricante, e isso aí tem a OUI, Organizational Unique Identifier, que é um identificador único organizacional, certo? Esse aqui é o Tricom. E aqui os outros 24 bits, os três últimos grupos, vai corresponder ao número mesmo da própria placa de rede, o que identifica essa placa de redes, certo? São colocados de maneira até em série. Você vai notar que no seu celular ele vai ter um MAC, certo? E o MAC seguinte é o do Bluetooth. Então todos os dois têm MAC. Então eles são em série, certo? Então e vão notar que o início aqui e até aqui mesmo são iguais, né? Dá uma checada aí no seu celular que você vai ver isso aí. Vamos para as características. Nas características, ela vai garantir a integridade dos dados, ou seja, eu tenho lá o 01, 01, 01 e o ELAS vai garantir que esses dados cheguem lá como saíram, né? Adiciona marcas de início e fim nas mensagens, então isso é uma característica, então vai ter início e fim nas mensagens. Fornece algoritmos de detecção e correção de erros, então você tem lá uma programação, você tem lá uma estrutura que vai detectar, um algoritmo que vai detectar se há erro ou não nessas mensagens. E também fornece métodos de acesso à rede, né? Vamos agora para a camada 2, depois a gente fala do acesso à rede. Os protocolos são o Ethernet 802.11 Wi-Fi, o IEEE 802.IQ, eu tenho também o Token Ring. Alguns switches já trabalham com essa camada 2 de enlace, né? Eu tento falar enlace, eu fico enlace, desculpa aí, mas vamos lá. Agora a gente vai para a camada 3, que é a camada de redes. Nessa camada 3, ela vai trabalhar com roteamento de pacotes em uma ou várias redes, certo? Então, ela vai ser responsável por esse endereçamento de pacotes. Ela vai pegar o endereço MAC que nós temos aqui e vai perguntar quem é esse cara. Então, ele vai procurar, certo, quem é o MAC desse cara, e através da rede ele vai fazer a camada de rede, ela vai fazer isso, certo? E ela vai fazer essa troca para que os pacotes consigam chegar corretamente ao destinatário. Então ela vai determinar a rota, qual é a rota melhor para eu chegar nesse cara aqui, e vai determinar a ordem que os pacotes têm que chegar, certo, ao seu destino. Então vai dizer o caminho e em que ordem vai chegar. Essa aí é a camada de rede. Aí nós temos aí, no caso, a camada 3 trabalha com roteamento. Vamos para as características. Ela direciona pacotes de informação, estabelece rotas mais adequadas, providencia os endereços, né, controla o tráfego de rede, né? Você vai ver que quando ele fala de providencia os endereços, a gente já lembra de um protocolo IP, né? Que é o Internet protocolo Internet. Então, a gente está falando do modelo OSI, mas eu vou estar fazendo essas comparações com o modelo TCP/IP, da pilha TCP/IP, certo? Então, para que a gente vá fazendo essas associações, que eu acho importantíssimo isso, né? Controla o tráfego de rede, reconhece prioridades, qual a informação que deve ir primeiro ou não, envia informações na ordem correta,
movimenta pacotes a partir de sua fonte original até o destino através de um ou mais relances, né? Quando a gente nesse caso a gente vai falar de no caso falar do relance, ele vai garantir essa integridade, certo? Então isso aí ele vai movimentar esses pacotes através de um enlace que vai garantir que essa mensagem vai chegar corretamente no seu destino. Esse é o papel dessa camada enlace, né? Define como o dispositivo de rede descobre uns aos outros, né? E como os pacotes são roteados até o seu destino. Então nós temos aí as características de rede. Vamos para os protocolos que a gente trabalha com ela. O IP, aí vem aí o IPv4 e o IPv6, certo? Que o IPv4 já superou sua cota aí, né? E nós temos o IPv6 que tem uma cota de endereçamento muito superior ao IPv4. O IPsec, que é um protocolo de segurança, né? O ICMP, que é o nosso famoso ping, o ARP, RAP e o NAT, que deve estar ficando em desuso com a entrada do IPv6. Vamos para a camada 4. A camada de transporte. A camada de transporte ela vai oferecer maneiras, métodos para a entrega dos dados ponto a ponto. Ela fica responsável por pegar aqueles dados enviados pela camada de sessão, que a gente vai ver a próxima camada, e dividi-los em pacotes que serão repassados para a camada de rede, que é a camada anterior. Então ele vai pegar lá a camada de sessão e vai dividir esses pacotes e vai enviar para a camada de rede, que a camada de rede vai fazer um cabeçalho em cima desse pacote que a camada de transporte dá, certo? Então é a maneira, o transporte já está dizendo, é a maneira como é entregue. Então eu peguei aqui dois protocolos de transporte da camada 4 que vão trabalhar, né, com isso. Então eu tenho esse computador e esse. Então no TCP, vê como é que acontece, ele envia a mensagem, aí o computador que recebeu erro, o dado está corrompido, por favor reenvie, né? E eu tenho aqui o outro computador trabalhando com UDP. Isso aí vai ser a diferença de uma conexão orientada em uma conexão solta aí, né? Um connectionless. Não entendeu, não conheço essa palavra em inglês, mas eu sei que o protocolo UDP não vai garantir que chegou os dados. Então não está todos os dados presentes, não reenvie, né? Não precisa reenviar. Então apesar que está sendo enviado os dados, aí faltou alguma coisa, ele vai dizer que não precisa reenviar não, vai mandando aí de qualquer jeito, vai mandando. Já o TCP, ele manda, se tiver alguma coisa errada, ele pede para reenviar novamente, e essa comunicação, esse tráfego aí fica sendo feito até que tiver todos os dados certinhos. E outra coisa, no TCP/IP garante que os dados vão chegar aqui e garante que os dados vão chegar aqui corretamente. O UDP não. Ele garante que a única coisa que ele garante é que está enviando. Se o outro está recebendo, não vai se saber. Por isso que o UDP ele é muito mais rápido, porque ele não verifica nada. Ele não perde esse tempo recebendo, enviando uma confirmação, não perde tempo nenhum. Recebe, vai recebendo, vai fazendo. E é muito usado para stream, que é vídeos, voz. Inclusive esse vídeo que você está assistindo tá passando pelo protocolo UDP. Vamos para as características. Na camada de transporte, as características são passagem de informação do início até o destino, certo? Multiplexação
transmissão de um ou mais sinal em um meio físico, certo? E controle de fluxo, certo? Esse controle de fluxo a gente fala aí na questão do protocolo TCP/IP, né? Seguindo mais à frente, nós temos o protocolo NetBIOS, que é da Microsoft, o TCP, o UDP, RTP, e aí vai todos os protocolos da camada transporte. Não vou falar de todos aqui porque não é o objetivo disso. Vamos para a camada 5, a camada de seção. Na camada de seção, o que é que tem na camada de seção? É a negociação e a conexão com outros nós. É uma analogia. Ela estabelece, ela gerencia, certo? As sessões, já está dizendo de sessões, e termina as sessões entre dois computadores, certo? Que ficam lá se comunicando. Então nós temos aqui a camada 1, que é a camada física. Vocês vão ver que é 0 e 1, 0 e 1 é um bit puro. Eu tenho a camada 2, que é de enlace, que vai que vai trabalhar com o endereço MAC. Eu tenho a camada 3, que é a camada de rede, que vai pegar esse endereço MAC, transformar em um endereço IP aqui, um endereço lógico. E tenho a camada 4, que vai transformar esses pacotes em segmentos, que é a camada de transporte, e eu chego na camada de seção aqui. Na camada de seção há essa pergunta: olha, podemos nos comunicar agora? Pergunta isso. Aí esse aqui responde: sim, podemos nos comunicar. Então abre uma sessão de comunicação entre os dois aqui, certo? Essa é a função da camada de seção. Na camada de seção, estabelece e termina as ligações, transfere os dados e controla esse diálogo, né? NetBIOS também é um protocolo utilizado para abrir essa seção. Vamos para a camada 6. Na camada 6, vai trabalhar com a formatação, a função dela trabalha com a formatação e a conversão de códigos e caracteres. Então vamos lá, eu tenho o formato de dados, uma codificação diferente de um sistema operacional para outro. Então, hoje usa muito o TF8, mas antes usava o Unicode, utilizava. Então, quem é responsável por fazer essa tradução é a camada de apresentação. E ela faz essa conversão de dados, né? E ela faz também a compressão e descompressão dos dados. Então, quando os dados são comprimidos, é nessa camada que os dados são comprimidos, e também ela criptografa e descriptografa. A criptografia e a descriptografia são feitas nessa camada também, né? Seguindo mais à frente, nós vamos para as características. Ela permite que os computadores com arquitetura de hardware SO, né, OS, sistemas operacionais diferentes, troquem informação entre si, né? Então, ela é quem faz esse tipo de tradução. Os protocolos, nós temos o XDR, o TLS, por aí vai. Camada 7, camada de aplicação. Na camada de aplicações tem funções que são chamadas funções especialistas, que é transferência de arquivo, envio de e-mail, terminal virtual. Então eu tenho um servidor aqui, né, servidor de e-mail. Ele está trabalhando com o protocolo POP3, vai enviar a mensagem, certo? Até chegar no Outlook aí do cliente ou qualquer outro cliente de e-mail, né? Então, essa camada de aplicação, ela vai oferecer serviços de rede que permite acesso à comunicação, controle de fluxo. Ela também recupera erros ao nível de aplicativo. Então, quando um aplicativo, um SSH ou qualquer outro que tiver algum erro, ela vai trabalhar com esses erros aí. Vamos para as características. Na camada 7,
que é a de aplicação, nós temos o compartilhamento de arquivos, nós temos a criação de spools de impressão, correio eletrônico, que é o e-mail, criação de gerenciamento de banco de dados, os SGBDs, e essa camada é de grande importância para o usuário, porque é controlada diretamente por ele. Então o próprio usuário, quando está usando um programinha, ele está utilizando, por exemplo, eu estou acessando uma página na web, eu estou usando o browser e ele está usando o protocolo HTTP, né? Então ele está usando esse protocolo HTTP, então ele trabalha diretamente, certo? Com as aplicações nessa camada. Vamos para os protocolos. Os protocolos são mais conhecidos porque são mais diretos. Por exemplo, tem o HTTP, o SMTP, o FTP, o SSH, que eu já falei, o Telnet, e o POP3, que a gente falou lá, o IMAP, que é o novo sistema BitTorrent, né? Nós temos BitTorrent, tão famoso e também tão divulgado na mídia, sobre o incentivo à pirataria, né? Eu acredito que não, né? E aqui a gente terminou todas as 7 camadas. Aí eu queria deixar claro que eu vou botar uma camada 8, né, como assim um bônus e também um alívio cômico, só para a gente entender aí que vocês não vão encontrar em canto nenhum essa camada 8, né, nem no livro do Tannenbaum, nem no canto, mas essa camada 8 tem muita influência, sim, no nosso trabalho. Então vamos para a camada 8. A camada 8 eu coloco aí como usuário, certo? A função do usuário é não respeitar nenhum protocolo. Então o usuário ele vai acessar o que ele quiser, como ele quiser. Às vezes a gente diz ao usuário, não deve utilizar isso, nem fazer isso, e ele não respeita nada. Então o usuário, vamos para as características do usuário. Ele é preguiçoso para resolver os problemas, ele sempre está dependente de você, ele provoca erros inesperados. Eu nunca vi, parece que é uma coisa incrível, tem erros que a gente nunca imaginou que ia ter, mas o usuário descobre esses erros. E a culpa nunca é dele, ele diz, eu não sei, não fiz nada, e isso aí apareceu aí de repente, né? Ele nunca é culpado, né? Bem, vamos para o protocolo. Ele não tem nenhum protocolo, né? A última parte agora a gente vai falar sobre encapsulamento. Então vamos ver como é que trabalha o encapsulamento, né? Tem uma animaçãozinha que foi colocada, então eu vou falar diante da animação, né? Eu tenho um fluxo de dados, tenho a apresentação, que também trabalha com fluxo de dados, a camada de sessão também trabalha com fluxo de dados, a transporte divide esses dados, certo? E a de rede vai pegar e colocar um cabeçalho nesses dados. A enlace vai colocar um cabeçalho quadro e o quadro aqui. E a física vai transformar em bits. Então, isso aí é feito direto. Então, esse computador vai enviando para o outro e vai fazendo essa estrutura direta, de maneira sequencial. Indo e voltando, todos os dados vão trabalhar e vão ser transformados em bits, certo? Nesse caso aqui eu termino, certo, o vídeo. Agradeço a todos, espero que tenham gostado. Se quiserem falar sobre algum tema específico daqui, podem falar, que a gente faz. Aqui eu termino sobre a orientação da professora Rosângela, do professor Cláudio Dantas, né? Professora Rosângela Melo, Cláudio Dantas, do IFPE. Aqui é o Grupo Caruaru, Pernambuco. Até a próxima.